Nós não sabemos quando será o dia mau, nós não sabemos a hora que as setas vão chegar, mas nós sabemos que nós temos a arma certa para lutar qualquer guerra que vier contra nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro à Mesa. E o episódio de hoje, gente, ele é essencial para a vida cristã. É algo que você vai aprender hoje, que você vai usar todos os dias da sua vida até o último suspiro. Porque hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6. Mas antes de nós iniciarmos o episódio de hoje, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreva agora. Compartilha e curte esse vídeo. Assim você me ajuda a entregar essa mensagem para mais gente. Faça isso agora mesmo, não espera mais não. E compartilhe esse vídeo nos grupos que você pertence. Vamos lá? A armadura de Deus. Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi sobre a armadura de Deus. E foi exatamente com uma grande mulher de Deus, que é a minha discipuladora. Um grande beijo para você. Eu posso fechar os meus olhos e eu lembro exatamente assim, um lugar que ela estava sentada, me ensinando. O encontro à mesa, gente, ele é tão essencial para todos aqueles que decidiram caminhar com Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. E o que acontece quando uma pessoa acaba de nascer? O que acontece? Ela é um bebê. E um bebê, ele não pode caminhar sozinho. Um bebê, ele precisa de cuidados, ele precisa de leite, ele precisa de alguém para cuidar, para ensinar ele a caminhar, a se proteger, a se defender. E assim somos nós na fé. Então o Encontro à Mesa, ele é um discipulado que toda semana eu estou aqui com você, compartilhando tudo aquilo que o próprio Deus, através do Espírito Santo, através de outras pessoas, através de grandes pregadores, através da palavra dele, tem me ensinado. E a armadura de Deus é algo que você vai precisar, acredite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. A ele foi dada muitas revelações espirituais que os outros apóstolos não tiveram. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vamos lá, Weglis, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus vai falar sobre o capacete, a couraça, o cinturão, a sapatilha, o escudo e a espada, que você vai precisar para enfrentar as guerras, as batalhas da vida. E não é algo para quem só tem um ministério, para quem é um grande intercessor da igreja, para quem trabalha em alguma fronte espiritual, não. Todos os dias nós estamos em uma guerra constante, uma batalha constante. Que nós vamos ver aqui, a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, sim contra o mundo espiritual. E todo dia essa batalha, essa guerra está acontecendo. E o dia que nós não nos vestimos com essa armadura, nós saímos para essa guerra totalmente despidos. E então o que acontece com um soldado sem armadura, sem armas? Ele é presa fácil, ele é alvo fácil, ele é facilmente ferido, morto, derrotado. E então, apóstolo Paulo traz esse grande ensinamento para nós, aqueles que estamos em Cristo, porque essa armadura, ela não é do mundo, ela não é de homens, você não vai conseguir ela a não ser através do poder de Deus, a não ser através da oração, porque a armadura é de Deus. Então, nós vamos aprender exatamente como usar, como alcançar, como usar, como atuar com ela. Vistam-se com toda a armadura. Eu quero já chamar a sua atenção
circula essa palavra neste versículo, vistam-se. Vistam-se é um verbo. Você precisa vestir. Imagina você acordar logo pela manhã, você olha no guarda-roupa, você vê suas roupas, você não para na frente da roupa e a roupa pula em você. É necessário um movimento, uma ação, uma execução. Você pega a roupa, você decide qual você vai usar e você coloca. Com a armadura de Deus é a mesma coisa. Tudo aquilo que você está aprendendo aqui hoje no Encontra Mesa, você vai precisar executar, decidir, vestir essa armadura, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Então, para que serve a armadura de Deus? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir tudo da nossa vida. Então, o Senhor, Ele nos ensina exatamente como lutar, como vencermos todas as ciladas do inferno, do diabo e seus demônios contra a nossa vida. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não são contra pessoas. A nossa luta não é contra circunstâncias. Às vezes tem alguém fazendo muito mal para você e você acha que é aquela pessoa. E então o apóstolo Paulo, ele nos traz esse ensinamento tão profundo para nós entendermos que é algo que está além. Aquela pessoa que está te prejudicando, ela está sendo uma ferramenta na mão do diabo para te atrapalhar, para te desestruturar, para te ofender, para te desanimar, para te destruir. E então, quando você entende isso, você consegue até ter mais compaixão com o próximo, porque você entende que não é a pessoa, é o que está por detrás. E que você não vai vencer essa luta no grito, você não vai vencer essa luta quem grita mais alto, quem bate mais, quem se exalta mais, quem humilha mais. Não! Aqui nós vamos aprender como que nós vamos vencer essa guerra. E se encontra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A própria Bíblia, ela nos ensina que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo espiritual, ele é organizado. O mundo espiritual, ele é legal. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia de anjos e existe uma hierarquia de demônios. Apóstolo Paulo, quando ele escrevia essa carta, ele estava exatamente vendo a hierarquia do exército romano, aquela grande e poderosa guarda romana. Ele analisava as vestes desse guarda romano e ele usava isso para ilustrar exatamente como acontece no mundo espiritual. Não que não fosse real, gente, porque alguns estudiosos falam, não, é porque ele estava vendo aquilo e ele explicou exatamente assim. Não, gente. Assim como Jesus, eles ensinam a palavra de um modo simples para que todos entendam. Então, o que o apóstolo Paulo fez foi comparar aquela vestimenta de um soldado, aquela hierarquia do exército romano, para nos ensinar como funciona o mundo espiritual. Principados e potestades são os poderes do mal mais fortes, são os líderes, os chefões do mal. Imagina, os capitões, aqueles que dão a ordem. Versículo 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. O dia mau, gente, ele vai chegar para todo mundo. O dia mau, ele não vem só para algum grupo de pessoas, para algum grupo de etnias, para algum grupo de condição relacionada à condição financeira. O dia mau, ele chega para todos. E o que vai fazer diferença na nossa vida é exatamente o que nós faremos quando o dia mau chegar. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, com essa armadura, com esse ensinamento que nós vamos aprender agora, nós poderemos resistir ao dia mau, vencer tudo e permanecermos
inabaláveis, em nome de Jesus. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele finaliza dizendo: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cidades para que em Cristo, ou seja, ousado para falar, como me cumpre fazer. É muito lindo, né, gente, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, vamos entender como é essa armadura que nós acabamos de descrever. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos diz: fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo-se. Os soldados romanos, por cima da vestimenta, eles usavam um cinto. Esse cinto apertava, segurava toda aquela armadura. E aqui o apóstolo Paulo usa isso em comparação com a verdade. Qual verdade? A do Evangelho de Deus. Para que nós não sejamos enganados, confundidos com mentiras, com evangelhos paralelos. Quando você conhece a palavra, você vai conhecer a verdade de quem você é em Cristo, a verdade de quem Deus diz que você é. Porque o diabo, ele vai vir te falar o contrário, mas essa verdade vai cingir, vai firmar, vai apertar. Então, no dia mau, quando vierem destruir a tua identidade em Cristo, será necessário você apertar esse cinturão, você se cingir com a verdade. Não, eu não sou isso que o mundo está dizendo que eu sou. Eu não sou o que os meus pais dizem que eu sou. Quando é lançada alguma palavra de maldição, eu não sou aquilo que o meu marido está me ofendendo no dia mau que ele está. Eu não sou aquilo que determinadas pessoas estão liberando palavras ao meu respeito. Eu sou aquilo que a verdade de Deus diz que eu sou. Eu sou amada. Eu sou filha. Por eu ser filha, eu tenho direito a tudo que o meu pai me deu. Eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou protegida. Aquele que cuida de mim, ele não dorme. É essa verdade que nós temos que nos cingir, que nós temos que vestir sobre tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. É tão poderoso isso, não é mesmo, gente? E ele continua: e vestindo a couraça da justiça. O que é couraça da justiça? A armadura romana, eles colocavam sobre a roupa uma couraça, aquela proteção que vinha sobre o peito, sobre o coração, sobre os pulmões, órgãos vitais para a vida humana. Geralmente essa região era alvo de setas inflamadas, de dardos inflamados. Quando uma seta vem direto ao coração, ela pode matar, vai provocar uma hemorragia, vai sangrar, vai perder vida, vai levar à morte. Se ela perfura o pulmão, vai faltar o ar. Quantas vezes nas situações da vida nós não nos cingimos com essa couraça e nós deixamos dardos inflamados, palavras inflamadas, situações, circunstâncias entrar dentro de nós, entrar no nosso peito. Mentiras que o diabo lança, mentiras que o diabo nos ofende e nós permitimos entrar. É quando algumas pessoas nos ferem, é quando algumas situações nos faz sangrar. E perder sangue, perder vida, você perde força, você perde energia, te falta até o fôlego.
você fala, agora eu não vou aguentar mais, eu não vou resistir. E o diabo sabe, ele usa dessa estratégia, ele sabe exatamente as pessoas que ele vai usar para te ofender. Muitas vezes não vão ser pessoas de longe, porque essas você não está nem aí porque elas vão falar. Geralmente ele usa pessoas de perto, pessoas que têm acesso ao teu coração. Mas quando você entende o poder dessa couraça e você veste ela, esses dardos inflamados vão vir, porque eles vão vir. Vai ser lançado, mas eles não vão mais te ferir. Eles não vão mais te machucar. Porque você vai conseguir liberar o perdão. Você vai entender que aquela pessoa, não é ela que está falando aquilo. É o diabo que está usando a vida dela, a boca dela, para lançar essa seta contra a tua vida. E eu oro para que a partir de hoje os seus olhos espirituais sejam abertos para quando o dia mal chegar, quando os dardos forem lançados sobre a tua vida, você possa ter esse discernimento espiritual e poder estar vestida com a couraça da justiça de Deus. O reino de Deus, ele é justiça. E a paz e a alegria é consequência da justiça de Deus na nossa vida. Que coisa linda, meu Deus. Isso é tão poderoso, gente. Quando você vive isso, a sua vida, ela muda de nível. Ela muda. E o apóstolo Paulo continua nos ensinando. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, aonde os seus pés pisarem, a paz de Cristo entra com você. Aonde os seus pés pisarem, a atmosfera vai mudar. Ali era um ambiente de fofoca, até eu chegar. Porque eu carrego, você carrega, nós carregamos a presença. E a presença do Espírito Santo, ela vem com a paz. A paz do Evangelho, aquela paz que excede todo o entendimento. Então, você vai chegar em um ambiente de discórdia, de confusão, só que você chega vestida com a sapatilha da paz. E você não vai chegar para causar contenda. Você não vai chegar para jogar lenha na fogueira. Você vai chegar com a paz. E você vai observar que quando você começar a falar, quando você está usando a sapatilha da paz do Evangelho de Deus, quando você abre a tua boca para falar, a atmosfera muda. As pessoas, elas podem até não te conhecer, elas podem nem gostar de você, mas elas vão perceber que a paz de espírito que você tem é algo que nem vem de você, vem de Deus. E elas vão parar para te ouvir. Elas vão gostar de te ouvir. Por quê? Porque elas querem aquilo que você está carregando. E aí é a hora de você transbordar do conhecimento da palavra de Deus. Então, se você é um cristão verdadeiro, aonde você entra, a paz tem que entrar com você. Amém? E ele continua nos ensinando, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos, gente, não é alguns, é todos, os dardos inflamados do maligno. O escudo, ele é uma das partes mais essenciais, né, da armadura do soldado. Tanto é que em filmes de guerra, filmes medievais, nós podemos observar que alguns não têm nem armadura, mas eles estão ali segurando um escudo, né? Eles têm um escudo ali segurando. E aquilo eles usam para proteger contra dardos inflamados, contra flechas, contra balas, contra pedras, contra tudo aquilo que é lançado para acabar com a vida deles. E o escudo, ele é aquilo que vai nos proteger, que é a fé. O que é a fé, gente? Olha a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé. Tudo é possível àquele que crê. Então é a sua fé que vai te levar a alcançar uma vida sobrenatural, a romper com aquilo que você não consegue com as próprias mãos, a alcançar cura, a alcançar restauração num casamento, restauração numa família, a romper
com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico. A fé em Cristo Jesus. É isso que vai ser o escudo diário da armadura de Deus na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ore pedindo para que Deus aumente a sua fé todos os dias. E então a Bíblia continua. Usem também o capacete da salvação. O capacete que protege a nossa mente, que protege a nossa cabeça. E esse capacete, ele é qual? Da salvação. A salvação é em Cristo Jesus, a salvação que vem pela graça. Nós não somos desse mundo, nós somos do mundo celestial. Nós vamos para a vida eterna. Só que, infelizmente, muitos cristãos, eles não têm a convicção que são salvos em Cristo, que são perdoados, que vão ter a vida eterna. Gente, eu tenho essa convicção. Em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça de Deus, eu sou salva. E você precisa ter essa convicção, se você reconhece que Jesus é seu único Senhor e Salvador da tua vida. Você tem que ter certeza dessa salvação em Cristo, que você é perdoada, que Deus, aquele que confessa, se arrepende, ele alcança a misericórdia de Deus e que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E Deus, ele pega os nossos pecados e ele joga no mar do esquecimento. E o sangue de Jesus nos lava. Não é por obras que nós somos salvos, é pela graça. Não é por mérito que nós somos salvos, porque ninguém merece. É pela graça. Graça é o favor imerecido. Imerecido. Eu nunca mereci, você nunca mereceu, mas Cristo, por nós, derramou o teu sangue para nos lavar, nos purificar, nos limpar, para que a gente pudesse ter acesso a essa salvação. E quando você veste esse capacete da salvação, eu gosto de uma explicação que eu ouvi de um grande pregador. Ele dizia o seguinte: quando você tem o capacete da salvação, a certeza da salvação em Cristo, essa proteção, o que ela vai fazer na sua vida? Imagina você passando por um campo. Tem como você impedir que os pássaros passem pela tua cabeça? Não, você não vai conseguir impedir isso, certo? Mas você consegue impedir que um pássaro venha e faça um ninho na sua cabeça, que bote ovo na sua cabeça? Você já viu o lugar que um passarinho faz ninho? Ali fica cheio de cocô, de sujeira, de várias coisas. Quando nós vestimos o capacete da salvação, nós não vamos impedir que os dardos, que as mentiras do inferno passem sobre nós. Alguns pensamentos ruins, eles vão passar na sua mente. Vão ter dias que você vai, principalmente de manhã, você vai acordar pensando: nossa, eu não vou dar conta, nossa, eu não sou capaz, meu Deus, isso não vai dar certo. São dardos, setas inflamadas que o inimigo está lançando na nossa mente. Então nós não vamos conseguir impedir que elas passem pela nossa mente, mas nós podemos impedir que elas fiquem na nossa mente, vestindo o capacete da salvação. Diabo, sai agora, em nome de Jesus, você tem que dizer. Em nome de Jesus, eu não permito que essas mentiras fiquem, permaneçam na minha mente, na minha cabeça, porque eu sou salva, eu sou perdoada pelo poderoso nome de Jesus, pelo poder do meu Senhor Salvador. E então nós podemos eliminar o medo, nós podemos eliminar essas mentiras da nossa vida e assim ter uma mente liberta. A grande batalha acontece na nossa mente. Todos os dias o diabo ele vai vir tentar lançar mentiras, medo, confusão, pensamentos ruins na nossa mente. Mas é o capacete da salvação que vai impedir desse pássaro fazer ninho na sua mente. Mas lembre-se que você precisa decidir todos os dias vestir o capacete da salvação. E para finalizar, é a parte que eu mais gosto. Diz o seguinte: usem também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! A palavra de Deus, gente, a Bíblia, isso aqui, ó, é a nossa espada. Quando você acorda e o dia que você não lê a palavra de Deus, que você não declara a palavra de Deus na sua vida, guerreiro, guerreira, você saiu para a guerra sem a arma. Você saiu sem arma espiritual. E o que acontece com um soldado sem arma? Ele é alvo fácil. Então, o Eglis precisa ler a Bíblia todo dia? Sim. O Eglis, eu tenho que declarar a palavra na minha vida todo dia? Sim. Eu preciso crer naquilo que Deus liberou a meu respeito todos os dias? Sim. É todo dia. Nós não sabemos quando será o dia mau. Nós não sabemos a hora que as setas vão chegar. Mas nós sabemos que nós temos a arma certa para lutar qualquer guerra que vier contra nós. E este capítulo finaliza dizendo: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui não é santo de São João, São Agostinho, Virgem Maria, não é isso não, gente. Quem é santo? O povo de Deus. Nós somos povo santo. O que é santo? Separado. Separado para quem? Para Deus. Nós somos separados do pecado, daquilo que não é de Deus. Nós nos afastamos, nós nos separamos. Então, quando a Bíblia se refere a santos, é a mim, é a você que está em Cristo Jesus. Nós somos os santos de Deus e Ele é o santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu declaro isso sobre a tua vida, você pisando no santo dos santos e em outro lugar você não vai mais querer viver, em nome de Jesus. O que é orar no Espírito o tempo todo? Nós não precisamos estar todo o tempo de joelho, todo o tempo ali, de mãozinha dada, com o olho fechado, orando. É lógico que diariamente nós temos o nosso período de devocional, de oração. Mas orar no Espírito é em todo o tempo você está com pensamento em Deus. Eu estou ali lavando uma louça e eu estou ali, Senhor, protege minha casa, protege meus filhos. Eu estou pensando em alguma situação, em alguma circunstância. Pai, entra com a provisão, Senhor, estende tua mão direita. Eu estou ali no trabalho, na escola, entre amigos, você está ali, Senhor, vem nos abençoar. É o tempo todo você está ali, ó, conectado com o Espírito Santo. Isso é você estar o tempo todo orando em espírito. E é engraçado, né, que aqui eles diferem bem. Engraçado não. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele é muito específico, né? Todo tipo de oração é súplica. Existe uma diferença entre oração e súplica. A súplica é o clamor. É quando você fala, Pai, eu preciso que o Senhor faça algo. Tem misericórdia de mim. Eu lembro sempre daquela passagem da cananeia com a filha endemoniada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, ali ela clamava e com isso, Jesus teve compaixão dela e curou, libertou a filha dela. Então, o clamor, a súplica, ele chega de uma forma diferente no mundo espiritual. Ele ativa a compaixão de Jesus para conosco. É uma forma de nós nos cobrirmos com a misericórdia de Deus. Oh, meu Pai, como é lindo o seu aprendizado. Eu espero que o nosso encontro de hoje possa ter te ajudado a mergulhar um pouco mais no mundo espiritual, a entender, a compreender, a trazer discernimento e direção de como devemos lutar as guerras espirituais. De hoje em diante, antes de fazer qualquer coisa, ore, vista-se da armadura de Deus e depois você entra em ação, porque aí você não vai mais lutar suas guerras sozinha, terá com a força do seu braço
você terá o poder de Deus lutando por você, você terá o próprio Senhor pelejando as suas lutas, as suas guerras. Eu espero que o encontro de hoje possa te ajudar. E se fez sentido para você, compartilha, envia essa mensagem, curte esse vídeo. E até o nosso próximo encontro à mesa. E se você não quer caminhar sozinha, aqui nos comentários eu vou deixar o link do curso A Bíblia do Zero. Um curso simples, leve, não de teologia, mas de conhecimento, direção, para você ler e entender a Bíblia do Zero, aonde eu pego na sua mão e compartilho com você todo o aprendizado que eu tenho adquirido. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro à mesa.